Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes antecipa a conclusão antes de qualquer investigação ser concluída. O ministro Alexandre de Moraes parece que já afirmou convicção sobre as explosões que ocorreram ontem na Praça dos Três Poderes. Abre aspas. O que ocorreu ontem não é um fato isolado, disse o ministro, lamentando o que chamou de extremismo que surgiu no país nos tempos atuais. E prosseguiu. Ontem foi uma demonstração de que é possível e é necessária a pacificação do país. Mas só é possível essa pacificação com a responsabilização dos criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia de criminosos. A impunidade vai gerar mais agressividade como gerou ontem. Fecha aspas, disse Moraes. Para o ministro, pessoas foram instigadas a atacar o STF. Quem está instigando as pessoas a atacar o STF são eles mesmos, com autoritarismo e abuso de poder, cometendo inúmeras injustiças contra cidadãos comuns que não têm foro privilegiado para ser julgados no STF. São eles mesmos próprios instigadores. Não é fato isolado, diz diretor-geral da PF sobre explosão no STF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, disse nesta quinta-feira 14 que as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira 13 na Praça dos Três Poderes não se tratam de um fato isolado, mas conectado com diversas ações que a Polícia Federal tem investigado. História é invenção, narrativa. Não sei se para a pessoa se suicidar precisa de uma organização criminosa, como eles fantasiam na cabeça deles. Engraçado que o Adélio Bispo era um lobo solitário. Agora esse, antes mesmo de investigarem, já concluíram que não é um fato isolado. Então quem mais está por trás disso? Por que não mostram? Abre aspas para Andrei Passos. Grupos extremistas estão ativos e é preciso que atuemos de maneira enérgica. Não só PF, mas todo o sistema de justiça criminal. Episódio de ontem não é fato isolado, mas conectado com diversas ações que a PF tem investigado. Fecha aspas, disse o diretor-geral da Polícia Federal. Que lorota. Segundo ele, a Polícia Federal investiga o fato a partir de duas perspectivas. Primeiro, a tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito e segundo, uma ação terrorista. Por isso, disse Passos, o caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, pois o jurista especialista André Marcília desmonta completamente juridicamente os argumentos utilizados pela Polícia Federal e as narrativas do ministro Alexandre de Moraes. Assista o vídeo. Inclusive falávamos ontem sobre essa necessidade do jornalismo dizer o que está acontecendo para aos poucos ir tentando juntar todos os pedaços, e aqui estamos ainda à tarde, no dia 14 de novembro, tentando explicar o que aconteceu ontem. Uma das coisas que me chamou a atenção, além do que eu mencionei para a Karina, também vinda do Alexandre de Moraes, é o fato de ele ter dito que a impunidade vai gerar mais agressividade como gerou ontem, que as pessoas acham que pode vir a Brasília, tentar entrar no STF para explodir, porque foram instigadas por muitas pessoas, várias com altos cargos na República. A gente sabe muito bem a quem ele está se referindo, e ele faz essa comparação dizendo que pior que ontem, só o dia 8 de janeiro, segundo Alexandre de Moraes. Boa tarde, Marcília. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, meus colegas de bancada. Um abraço na nossa sofisticada audiência. Olha, a gente precisa então separar. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa aqui nesse fato. Tem muitos fatos dentro desse episódio. E a gente precisa colocar as coisas nas suas gavetinhas corretas. Então a primeira gavetinha é assim: tem os fatos jurídicos, depois tem os fatos políticos. E dentro dos fatos políticos tem fantasias e tem realidades. Então acho que é assim que a gente tem que enxergar. Vamos primeiro pensar nos fatos jurídicos. Veja, o que aconteceu? Aconteceu que uma pessoa, provavelmente, ao que tudo indica, com problemas mentais, né, ou problemas emocionais, enfim, sabe-se lá, mas com alguma perturbação, ela foi à Praça dos Três Poderes, lançou, é isso que a gente vê nos vídeos, né? Lançou
uma bomba ou fogos de artifício, eu vi já que inseriam varetas de rojão, enfim, a gente não sabe, mas lançou um artefato e o outro colocou debaixo da sua cabeça e explodiu-se. Foi isso que aconteceu. Esse fato jurídico, ele está... isso é crime? É crime. Se ele tivesse sobrevivido, ele seria preso? Seria preso. Pode fazer isso? Não pode. É lamentável? Sem dúvida alguma, é lamentável que alguém faça isso, e é lamentável que alguém faça isso consigo próprio, inclusive. Para você ver a perturbação a que a pessoa chegou ou estava. Como é que trata o direito um fato desse? Se ele estivesse vivo, ele poderia ser preso pelo artigo 250 e 251 do Código Penal, 250 e 251, que falam de você tirar a tranquilidade das vias públicas com incêndios ou com artefatos explosivos. Então, se você explode, põe fogo num ônibus, seja o que for, isso está dentro do nosso Código Penal. Isso é terrorismo? Não. Isso é atentado à democracia ou à instituição? Não. Ah, mas estava na frente do Supremo. Não importa, ali é uma via pública. Ali não é o Supremo, ali é uma via pública. Estou falando do fato jurídico. Ali é uma via pública, tanto que não estava isolado. Ele não entrou, ele não precisou passar por nenhum segurança. Claro, os seguranças estavam ali no entorno, mas ele não violou o prédio do Supremo. Ele, na frente do prédio, numa via que era pública, estourou um explosivo na via e em si. É isso que aconteceu. Então, o artigo 251, o 251 do Código Penal, inclusive, ele chega a dizer que se a explosão for feita em prédio público, quer dizer, se o nosso Código Penal prevê que é possível você estourar uma bomba num prédio público, e isso não é terrorismo, porque isso está no 251, né? Então, você percebe? Quer dizer, se o 251 do Código Penal fala que estourar uma bomba num prédio público é o artigo 251, é você violar a via pública, então fica óbvio que o próprio Código entende que isso não é terrorismo, senão estaria no capítulo de terrorismo, estourar uma bomba em via pública e não no capítulo de atentados à via pública. Portanto, o que aconteceu juridicamente foi isso, perturbação da via pública, 250 e 251, ponto. Isso encerra o caso, ele morreu, não tem mais o que dizer. Ah, mas e se tivesse mais gente e a ideia dele fosse invadir o prédio? Bom, se tinha mais gente, essa pessoa não foi. E se tinha mais gente, a intenção era invadir o prédio, não invadiu. Se a intenção dele era atentar contra o ministro, ele não fez isso. E a gente precisa separar, porque juridicamente isso é muito relevante. Você planejar um crime não é crime. Se uma pessoa, por exemplo, chegar aqui hoje e planejar um golpe de Estado, sair da casa dele e assaltar um mercado, o crime dele vai ser assalto a mercado. Ele não vai ser punido por golpe. Mesmo que ele ficou 6 meses planejando um golpe de Estado na casa dele. Aí ele saiu e assaltou um mercado e foi preso. O crime dele é assalto a mercado. O crime dele não vai ser golpe de Estado. Planejar algo não é crime. Então, juridicamente, a questão acaba aí. Não tem que investigar, buscar. É claro que tem que investigar se tem mais alguém nisso. Mas se tem mais alguém nisso que planejou o quê? Um suicídio? Não aconteceu nenhum ato para além do suicídio. É isso, esse é um ponto relevante para o direito. Então, todo o resto são fatos políticos e alguns fantasiosos, outros estratégicos. Os fatos políticos é que a gente sabe, as nossas autoridades, sobretudo as nossas autoridades do Supremo Tribunal Federal, eles têm hoje um ativismo judicial que precisa se justificar de alguma forma na existência de um inimigo concreto. Quando você tem um ativismo judicial, como a gente tem tido do STF há 6 anos no país, e esse ativismo ele faz contornos à lei, ele não necessariamente dialoga com a lei, muitas vezes ele extrapola a lei e vai para um lugar que não é o da lei, e sim o da imaginação jurídica dos ministros, para além do texto legal, para muito além, inclusive. Quando a gente tem uma situação como essa, sempre é necessário que esse extrapolar da lei, que é feito pelo STF, se justifique em algum inimigo concreto. Então,
os atos antidemocráticos, o 8 de janeiro, as redes sociais. Então sempre tem alguma coisa ou alguém que faz com que seja necessário uma atitude para além da lei. É isso. O nosso Supremo tem vivido há 6 anos assim, transbordando o texto legal, justificando-se no perigo da democracia, no perigo disso, no perigo daquilo, no perigo dos manifestantes, no perigo da gente perder dos atos autoritários, da gente perder o Estado democrático de direito, etc, etc. E agora eles precisam, sempre eles estão necessitando de um inimigo concreto. O inimigo concreto nesse caso, que seria esse tio França, ele morreu. Como é que vai ter um inimigo concreto que morreu? Então ele não é mais concreto. Então agora eles precisam de outros inimigos concretos. Quais? As redes sociais. Então a gente vai assistir daqui para frente as redes sociais serem o grande vilão dessa história. Porque se o tal tio França ele tinha realmente problemas mentais, vão dizer assim, as redes sociais, olha só o que elas fazem com as pessoas, olha só o que fazem com pessoas que têm uma perturbação mental, olha só como ela direciona, dá gatilho e é tóxica e etc, etc, e portanto precisa ser regulada, que é o que o STF quer fazer agora no dia 27 de novembro. Esse fato vai ser explorado politicamente, tanto por conta do STF no dia 27 de novembro julgar ações que tratam da responsabilidade das redes sociais e, portanto, vão ali, nesse dia do julgamento, fazer uma regulação das redes sociais, a regulação que o Congresso não fez e não quis fazer, vai ser feita pelo STF, e esse fato vai ser uma âncora para isso, esse fato vai ser explorado politicamente para dar respaldo para o STF julgar as redes sociais e regulá-las. Para isso e também para eles enterrarem a possibilidade de anistia. Então a relação com o dia 8 de janeiro é nenhuma desse caso. Veja, nenhuma. Nenhuma. Como é que a gente pode relacionar esse caso com o dia 8? O cara chega na Praça dos Três Poderes, joga, ainda que ele tivesse ido no dia 8. Como é que eu posso relacionar uma coisa com a outra? A pessoa vai, joga uma bomba na própria cabeça, na Praça dos Três Poderes. E isso tem a ver o que com o dia 8? Ele quis dar um golpe de Estado, explodindo a própria cabeça? Gente, não faz sentido. Juridicamente eu tô falando. Juridicamente, se você quiser criar um romance, talvez faça sentido. Mas juridicamente não faz. Eu não posso fazer nenhuma conexão desse fato com o dia 8, porque não há conexão. As pessoas não eram as mesmas, os fatos não eram os mesmos, as intenções não eram as mesmas. Mas ele queria a mesma coisa que os manifestantes do dia 8. Mas os manifestantes do dia 8 foram lá na Praça dos Três Poderes, invadiram os prédios públicos e, de alguma forma, eles depredaram os prédios. Ele não fez isso. Mas ele queria, não importa o que ele queria. Repito, juridicamente, não importa o que ele pensou em fazer, importa só o que ele fez. Então, é o que ele fez que precisa ser julgado, ou que precisa ser investigado. E o que ele fez não tem nenhuma conexão com o dia 8. Mas é necessário para o STF fazer essa conexão com o dia 8. Por quê? Porque senão esse fato tem de ser julgado pela primeira instância. Porque senão essa investigação tem que ser feita pela primeira instância. Então, fazer a conexão com o dia 8 é uma forma de manter a investigação desse caso debaixo das asas do STF e, com isso, também o STF justifica soterrar a anistia que está em discussão no Congresso. Então, esses são os fatos políticos. Isso daí que aconteceu ontem vai ser forçado uma conexão com o dia 8 para que o STF cuide desse caso e possa soterrar a anistia, e vai ser explorado politicamente para que as redes sociais voltem a ser demonizadas para que o STF possa regulá-las agora no dia 27 de novembro. Esses são os fatos políticos. E a gente precisa estar atento a isso. Muito atento a isso, porque o STF não está lá, a gente sempre diz isso aqui, para fazer política. Ele está lá para fazer julgamentos jurídicos. A política quem deve fazer é o Congresso. E o Congresso não apenas não consegue fazer, como ainda tem a interferência do próprio STF, porque hoje eu já vi matéria dizendo que parece, fontes disseram, né, sempre reservadamente o ministro disse para alguma jornalista ou algum jornalista daqueles veículos que vocês sabem muito bem quais são, disse reservadamente que ligou para o Congresso,
Então os ministros ligaram para o Congresso falando que não era para discutir anistia. Olha, isso a gente precisa ficar indignado com isso. A gente precisa ficar indignado com isso. Não só pela insensibilidade de se explorar politicamente esse fato, que não só jurídico mas é também um fato humano. Uma pessoa morreu, uma pessoa se matou, né? Como também é de se indignar o fato de, além da insensibilidade, a interferência na discussão da questão, que é uma discussão que deve ser feita exclusivamente pelo Congresso. Isso não tem nada a ver com os ministros. Então, o fato jurídico não tem nada a ver com o STF, deveria estar na primeira instância, não tem nada de terrorismo, não tem nada de atentado, tem que ser enquadrado no 250 e no 251 e encerrado, porque a pessoa morreu, ela não pode, obviamente, portanto, ser punida. Mas não é isso que vai acontecer. Vai para o STF para que a exploração política desse fato seja feita no sentido de soterrar a anistia e de forçar a barra para uma regulação das redes sociais no julgamento do dia 27. É isso que está na mesa, né? É isso que está na mesa. Para além disso, é tudo fantasia. E aí vem os fatos políticos fantasiosos. Mas será que não foi uma armação? Mas será que, enfim... me perguntaram isso. Será que não seria uma armação? Como uma armação? Desde quando que as nossas autoridades precisam de qualquer armação para poder serem... para poderem justificar suas medidas de força? Faz 6 anos, depois do dia 8 de janeiro, nenhum fato relevante, nada aconteceu no país, e as nossas cortes continuam ativistas e continuam agindo de forma absolutamente agressiva com tudo e todos, sem que nenhum fato haja, sem que nenhum perigo exista. Eles continuam assim agindo, então eles não precisam de nenhum fato, eles não precisam se basear em nenhum fato. Mas, claro, quando há um fato desse, isso vai ser explorado. E vai ser explorado porque você ter um inimigo concreto é tudo o que alguém que transborda a lei quer para justificar o transbordamento da lei, né? Então, a gente vai assistir daqui para frente até a anistia ser enterrada e até a regulação das redes ser feita. Nós vamos ver a exploração política desse fato, que é um fato lamentável, humanamente, e juridicamente é um fato simples. É isso, uma pessoa numa via pública soltou, lamentavelmente, uma bomba em si e na própria via. Foi isso que aconteceu, algo que infelizmente acontece às vezes, muitas vezes. Pessoas incendeiam ônibus, pessoas se matam no metrô, acontece. Foi isso. Mas ele tinha ali uma intenção, ele publicou no Facebook. Repito, a intenção que ele tinha não importa para o direito. Para o direito importa o que ele fez. E é isso que teria de ser julgado, ou avaliado, ou investigado. Não será em razão da potencialidade política que esse fato tem, da exploração política possível que as nossas autoridades farão para enterrar os desejos do Congresso e para fazer questões como a da anistia e da regulação das redes serem tratadas de uma forma amigável àquilo que o STF deseja. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.